meus irmãos e minhas irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para mais uma catequese de uma forma bastante diferente, num tempo muito desafiador. Mas é justamente nesses tempos difíceis que nós somos convidados a aumentar a nossa fé, a alimentar a nossa esperança e a dilatar o nosso coração de amor a Deus e aos irmãos. Nessa intenção, vamos iniciar a nossa catequese suplicando a presença do Espírito Santo. Ele que pode tudo em nós, que pode tornar frutuoso esse momento e agradável a Deus. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Se vocês vieram aqui assistir esse vídeo, se vocês optaram por fazer uma catequese, é porque algo chamou a atenção de vocês. Algo atraiu vocês a isso. No fundo, tudo que nós buscamos na vida, em tudo que nós fazemos, é uma única coisa: ser feliz. É isso que nós queremos. Mas a felicidade que o ser humano tanto tem fome parece não estar disponível. Parece que nós temos a necessidade de algo que vai muito além das coisas materiais, que vai muito além de uma felicidade passageira. O nosso catecismo tem uma bela explicação para isso. Vamos pegar ele logo na primeira sessão, no primeiro capítulo, diz o seguinte, eu vou ler para vocês. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Na primeira catequese foi falado a vocês sobre o amor de Deus. Deus que tudo cria por amor. E Deus cria o ser humano para que ele participasse dessa felicidade perfeita que está na convivência com Deus, que está no seio da Trindade. E Deus, sabendo que o ser humano precisava encontrar o caminho até ele, Deus coloca em nosso coração o desejo dele, como diz o catecismo. Isso é intrínseco a nós. Nós temos uma sede que só em Deus ela é saciada. E Deus coloca essa sede, nos atrai a Ele. Deus não se cansa de nos atrair a Ele. E somente Deus, em Deus, como diz o nosso catecismo, nós encontramos a verdade e a felicidade que nós não cessamos de procurar. Santo Agostinho tem uma frase que diz assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Mas na segunda catequese nós vimos uma outra situação, a entrada do pecado, o homem que peca. Dentro da liberdade que Deus concedeu, o homem opta por desobedecer. Pecado, a palavra pecado significa errar o alvo.
O homem então olha para si mesmo, quer ser o Deus da sua vida e rompe com a confiança e com o amor e com a escolha por Deus. A entrada do pecado no mundo gera uma série de consequências, porque o pecado, ele provoca uma desordem no ser humano e na criação, que tudo tinha sido feito de forma ordenada. A entrada do pecado faz com que a nossa natureza humana, ela fica fragilizada. Existe a entrada do sofrimento, a nossa inteligência fica confusa e nós nos tornamos ignorantes diante das realidades. E por fim entra a morte. O homem era sim um ser mortal, porém ele não era destinado a morrer. A morte entra juntamente com o pecado e com ele também a nossa tendência ao pecado, que é o que a gente chama de concupiscência. Porém, Deus tem um desígnio de salvação, um desígnio de vida para o seu povo. Olha o que nós podemos ver, vamos pegar a palavra de Deus em antes disso, em Gênesis. Gênesis 3, 9. Deus chamou o homem. Onde estás? O homem havia acabado de pecar. E o que Deus estava fazendo? O que o nosso catecismo disse anteriormente. Atraindo o homem a si. Questionando o homem. Logo, um pouquinho depois, no mesmo versículo, no versículo 15, diz assim: porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse trecho, nós temos o germen da promessa messiânica. Esse trechinho ele é chamado de proto-evangelho. O que significa a palavra evangelho? Significa boa notícia. Esse proto-evangelho é o primeiro anúncio dessa boa notícia. Aqui é dito que porá inimizade entre o mal e a mulher. A mulher é a prefiguração de Maria. E também inimizade entre a descendência dela e o mal. Quem é da descendência de Maria? Jesus. E diz em seguida que Jesus, a descendência da mulher, pisaria a cabeça da serpente, enquanto que esta lhe picaria o calcanhar. Picar o calcanhar é fazer um machucadinho. Agora, pisar a cabeça é de fato destruir, é de fato matar, acabar com o mal. Então aqui nós vemos a grande boa notícia de que Deus enviaria Jesus, enviaria um Salvador. A própria palavra de Jesus, a própria palavra Jesus, o nome de Jesus, ele é tão poderoso porque ele tem um significado muito belo, que significa Deus salva. Quando o anjo anuncia a José, em sonho, que Maria daria à luz a um filho, ele já revela o nome de Jesus, diz que seria dado a ele o nome de Jesus. Então, este nome foi dado, foi revelado, porque esta era a missão de Jesus. Em hebraico, o nome, ele traz em si a missão. E é por isso que é este o nome mais poderoso da face da terra. Quando a gente fala sobre o mistério da redenção, nós estamos falando de algo que nós não podemos compreender com a nossa razão unicamente. Não é apenas pela razão que a gente tem a compreensão que era preciso que um homem, que Jesus viesse para nos salvar. Isso vai sendo revelado por Deus.
Lembra quando a gente escuta a narração da paixão, morte e ressurreição de Jesus? Nós vemos sempre assim: para que se cumprisse a profecia, aconteceu isso. Para que se cumprisse a profecia, aconteceu aquilo. Porque Deus foi revelando o seu plano de salvação e foi nos mostrando que era essa a via única capaz de nos salvar. Quando nós vemos a história entre o momento em que o homem peca até a vinda de Jesus, existe uma história, uma linda história de amor entre Deus e o seu povo. É o que a gente chama de história da salvação. Deus respeita a liberdade que Ele deu ao ser humano. Da mesma forma que o homem foi livre para pecar, o homem também livremente teria que fazer o caminho de volta, acolhendo a Deus, reconhecendo Jesus. Então Deus vai conduzindo a história da humanidade e Deus vai fazendo uma condução de tudo isso. Deus faz uma aliança com Noé, Deus faz uma aliança com Abraão, faz uma promessa a Abraão. Abraão, então, ele é o pai da nossa fé, ele dá uma resposta a Deus de fé. E Deus vai purificando o entendimento acerca dele. O povo ele era politeísta, acreditava em vários deuses. E Deus, então, vai purificando esse entendimento para que o povo acolhesse que ele era um único Deus. Também Deus suscita ao longo da história Moisés. Moisés que tira o povo do Egito, da escravidão do Egito e o liberta. Essa passagem, ela também é uma prefiguração do que Jesus fez. Essa libertação no Egito nós chamamos de Páscoa judaica. E em Jesus nós temos a Páscoa definitiva, a passagem definitiva da vida, da morte para a vida. Então, Deus que já vai conduzindo o seu povo para acolher esse mistério. E depois Deus vai enviando os profetas que vão mostrando que viria um Messias, nascido de uma virgem, e vai mostrando tudo o que iria acontecer. E eis que a humanidade, estando preparada para acolher tamanho mistério, na plenitude dos tempos, veio Jesus. Vamos ler o que diz Gálatas 4:4. Diz assim: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Palavra do Senhor, graças a Deus. E vamos ver também o que diz em João 3,16. Diz assim: pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós vemos que Deus amou tanto o mundo que envia o seu Filho. Deus, em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que é o que nós professamos no creio, nós professamos creio em Jesus Cristo, o Filho único de Deus. Nele, nós somos religados com Deus, nós somos filhos de Deus, porque nós nos tornamos filhos no Filho. Pelos méritos de Jesus é que nós nos tornamos filhos. E sendo filhos, nós podemos dizer Pai Nosso, e nós recebemos
os bens celestes, nós nos tornamos herdeiros do reino de Deus, porque nós somos filhos. Jesus continua a revelar a Deus. Deus que vai se revelando ao longo da história, e em Jesus ele é plenamente revelado. Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. E depois Jesus diz também: eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz isso, ele está revelando quem ele era. Jesus era Deus. Deus é trino e Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele possui a natureza divina. Então, Deus, que possui a natureza divina, assume a natureza humana e nele coexistem plenamente as duas naturezas. Jesus é plenamente e perfeitamente Deus e plenamente e perfeitamente homem. Jesus experimentou tudo da humanidade nossa, menos o pecado. E por coabitar as duas naturezas apenas nele, somente ele poderia restaurar a humanidade decaída e torná-la divina. E é por isso que só em Jesus existe a nossa salvação. Essa é a grande boa notícia, que Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. A salvação já nos foi dada plenamente. Mas será que o fato de Jesus ter morrido, vencido a morte, nos garante a salvação? Eu gostaria de fazer uma comparação com vocês. Vamos imaginar que chegasse um medicamento capaz de curar agora o Covid-19. Que se a gente tomasse esse medicamento, a gente não pegaria e não morreria. E vamos imaginar que a gente vai lá no portal da cidade receber esse caminhão. Quando a gente olha para esse caminhão, a gente grita: estamos salvos, estamos salvos. A pergunta que eu faço para vocês é: realmente nós estamos salvos? E a resposta é: sim, a salvação está ali. Nós estamos salvos. Porém, para que de fato a gente seja salvo, para que de fato a gente seja curado, a gente tem que ir lá e tomar o medicamento um a um. A salvação é muito semelhante a isso. Ela está disponível a todos pelos méritos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pois só Ele possui a capacidade de ter nos salvado. Nós mesmos jamais conseguiríamos isso, por nós não sermos plenamente Deus e plenamente homem como Ele. Porém, é preciso que a gente tenha uma adesão a essa salvação. É o que a gente chama de aplicar os méritos da salvação. E como que a gente faz isso? Nós fazemos isso através da nossa adesão a Deus, adesão a Jesus. E nós vamos falar isso ao longo das próximas catequeses. É através do batismo, e nós vamos explicar por que é tão importante o batismo para a nossa salvação. Através da vivência dos sacramentos, da vivência em comunidade e através do seguimento a Jesus. Nós não seguimos uma ideia, nós não seguimos uma ideologia, nós não seguimos uma abstração, nós seguimos uma pessoa que nos amou primeiro. E é aprendendo com Ele a amar Deus e a amar os irmãos que nós encontramos o nosso caminho de volta, a nossa história da salvação.
Uma vez me disseram assim: você já escreveu a sua história da salvação? Eu disse: como assim? Isso mesmo, escreva a sua história da salvação. E eu queria propor isso para vocês, essa atividade. Da mesma forma que Deus preparou o povo para acolher Jesus, respeitando a liberdade, respeitando as infidelidades ao longo da história. Quantas infidelidades do povo do Antigo Testamento, quantas limitações. Mas Deus, com paciência, foi se revelando o seu mistério de amor. Em nossa vida não é diferente. Tantas vezes Deus nos atrai, seja por meio das coisas boas da vida, seja por meio das dificuldades, Deus sempre se comunica. Deus sempre nos atrai, como nós lemos lá no começo no nosso catecismo. Ele sempre está nos atraindo a Ele, porque só nele nós seremos felizes perfeitamente. Então, o exercício que eu proponho a vocês é: escrevam isso. O que Deus fez já na vida de vocês, como Deus tem atraído vocês a Ele. E mais uma coisa, como vocês têm respondido a isso, como vocês têm generosamente respondido a esse amor de Deus, como vocês têm aderido a essa salvação que já foi dada. É preciso, como Abraão disse sim, como Maria disse sim, que nós também digamos o nosso sim no dia a dia, através da adesão a Jesus. E a última coisa para a gente encerrar, vamos ler João capítulo 16, versículo 33. Diz assim: eu vos disse tais coisas para terdes paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos a maior de todas as boas notícias. Jesus nos amou e por nós morreu para que tenhamos vida. Ele venceu o mundo. As portas do céu estão abertas. Basta que digamos o nosso sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Permaneçamos reunidos na fé em Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.